Olá, está começando agora o Persona, o programa da TV USP Bauru que convida você a viajar na história da Universidade de São Paulo. Em 2024, como sabemos, a USP está completando 90 anos de sua fundação e por isso estamos exibindo todo mês um episódio do nosso programa que conta as trajetórias dos ex-diretores da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru. E hoje, no último capítulo dessa jornada, vamos falar do professor Carlos Ferreira dos Santos, que dirigiu a FOB entre 2018 e 2022. De família humilde e com muito esforço, ele só conseguiu se manter na universidade por conta das políticas de permanência estudantil e acabou escrevendo seu nome na história da USP. Entre vários feitos, o professor Carlos enfrentou a pandemia do novo coronavírus como gestor, mas também como pesquisador, colaborando para salvar muitas vidas. São 3 letras, um acrônimo. São 3 letras que mudaram a minha vida, né? A USP é tudo, ela é um ambiente maravilhoso, é um ambiente aberto ao novo, é um ambiente inclusivo. Não é? Eu sou a prova disso por vários motivos e eu só tenho orgulho e gratidão eterna, não é? Meu nome completo é Carlos Ferreira dos Santos. Eu nasci em 10 de setembro de 1970. Na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, fica no Vale do Paraíba. Eu vivi em São José dos Campos com a minha mãe e com os meus 3 irmãos. Quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram e meu pai voltou para o Nordeste. Meus pais são nordestinos, toda a minha família, aliás, é nordestina, tanto de pai quanto de mãe, todos de Pernambuco. E meu pai voltou para lá e ficamos sozinhos com a mamãe. Então não foi uma infância fácil, não é? Porque era uma mulher com 4 crianças sozinha para nos criar e ela nunca nos deixou ajudar. Ela sempre nos poupava porque ela dizia que o mais importante era que nós estudássemos. Então nós estudamos bastante e tivemos uma infância muito alegre, não é? Apesar de todas as dificuldades. Eu estudei numa escola municipal até a 4ª série, a antiga 4ª série, e depois eu fui para uma escola particular. Não porque tivesse condições financeiras, mas porque a mamãe acreditava, não é, no meu potencial, assim como das minhas irmãs, e eu consegui bolsa de estudo, porque eu tinha muito destaque em matemática, que é uma das minhas paixões. Então eu cheguei a ser campeão da Olimpíada de Matemática lá em São José dos Campos, 5º lugar no estado de São Paulo, e a escola então me patrocinava com uma bolsa de estudos. Isso foi da 5ª série até o 3º colegial, na escola Olavo Bilac Aires de Moura, que era uma escola particular. E ali no começo da adolescência surgiu a segunda grande paixão, que é o voleibol. Eu comecei a jogar voleibol numa cidade ao lado de São José dos Campos, que é Jacareí, num clube que se chama Esporte Clube Elvira. E ali eu tive minha formação de atleta muito sólida. E é o que representa sou eu, a minha irmã mais velha que me deu. Ela falou, Carlos, é igualzinho você, até o pezinho. Eu virava o pé na hora de defender. O esporte, ele me ensinou muitas coisas, dentre elas a disciplina e você aprender a ter voz ativa. Não é? Então eu devo isso muito ao voleibol e tenho a grata alegria hoje de ter os 3 filhos jogando voleibol, não é? E até muito engraçado, porque a primeira vez que eu vim a Bauru foi para jogar contra o time da Luso. E hoje os meus 3 filhos jogam pela Luso. Mamãe, na frente da FOB. Que foto bonita. Ficou muito bonita. Ela era neta de índio. Tem um olhinho bem puxado, aqui dá para ver mais. Tanto que quando eu cheguei, a colônia japonesa me abraçou. E aí, um momento, eu jogava beisebol com eles e tal. Aí eles perguntaram, mas Cebola, o que você é? Eu falei, é o quê? Você é Sansei? Eu falei, não. Mas esse olho puxado? Eu falei, é de índio. Eu sou bisneto de índio. Essa aqui foi num ano novo de
23 para 24. Quem são, professor? Então eu, Rangel, meu esposo, Kathleen, Samuel e agora a Jennifer que chegou. Família completa. Família completa. O meu sonho, Vitor, sempre foi fazer odontologia. Então, desde pequeno, eu tinha a certeza absoluta de que eu seria cirurgião dentista. Eu fazia brincadeiras com os vizinhos, os dentinhos de leite estavam moles, eu amarrava o dentinho de leite do coleguinha, fazia subir em cima do muro e fazia pular, por exemplo. Amarrava na porta, batia a porta para o dentinho, não é, para fazer a extração. Então, assim, ser cirurgião dentista era algo que não havia outra opção, não é? E é muito estranho, engraçado, porque eu não tive nenhum espelho, não é? Eu e as minhas irmãs, os primeiros da família a terem título superior. E eu fui muito incentivado pela minha professora de matemática, Marília Grassi, e pela minha professora de ciências, professora Zélia Drummond Ortiz. Ambas que me falaram, não é, da Faculdade de Odontologia de Bauru e me incentivaram muito. Então, o meu sonho era ser cirurgião dentista e estudar na minha cidade, na Unesp de São José dos Campos. Mas quando saiu o resultado, uma semana depois da VUNESP, eu já matriculado em São José dos Campos, a minha professora veio conversar comigo, a professora Marília. Ela era daqui de Dois Córregos. E ela falou algo com o que eu abri o meu discurso quando eu fui diretor. Abre aspas. Vá para Bauru, você vai ser diretor daquela faculdade. E ela me deu meu primeiro jaleco branco. E no dia seguinte, então, eu vim para Bauru para fazer matrícula. E aí tudo aconteceu. Primeira paciente que o senhor atendeu? A primeira paciente. Quando eu cheguei a Bauru, como diz o velho ditado, cheguei com uma mão na frente e a outra atrás, não é? O que eu fiz? A primeira providência foi fazer um teste na Luso. Por quê? Porque se eu passasse, eu teria alojamento. E eu consegui passar, eu jogaria tanto no juvenil quanto no adulto, mas em seguida saiu o resultado do CRUSP, não é? Nesse ínterim, eu morei com a avó Lu, que foi uma senhora que me adotou, ela tinha uma pensão. O CRUSP veio com a Bolsa Moradia e isso então me deu uma grande tranquilidade. Em seguida vieram outros benefícios, como a Bolsa Alimentação. Eu fui também bolsista do Programa de Educação Tutorial, o PET, então fui bolsista do 2º até o 4º ano, era uma bolsa mensal da CAPES. E aí eu já comecei a traçar estratégias, eu comecei a dar aulas particulares e no meu 2º ano havia uma carência de professores em Bauru no ensino, hoje ensino médio, né, no colegial. E eu consegui aulas de Química na Escola José Aparecido Guedes Azevedo, onde hoje uma das minhas filhas, a Jennifer, estuda. E isso então me ajudou, tanto a Bolsa do PET, quanto o trabalho à noite, né, todas as noites na José Aparecido Guedes Azevedo, mais a Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação e a Bolsa Eduardo Panadez. Então, ali eu consegui, não é, terminar o curso, o que me deixou muito feliz, obviamente, mas sem sombra de dúvidas, as ajudas que a USP me concedeu, repito, com todo mérito socioeconômico ou acadêmico, foi fundamental. Caso contrário, seria impossível. Bom, eu vim para Bauru para ser ortodontista, mas isso mudou já no 2º ano de faculdade. O professor Ata, que foi meu professor de farmacologia e fisiologia, Antônio Gabriel Ata, que dá o nome, empresta seu nome à biblioteca, saudoso professor Ata, ele fazia seminários, né, nas disciplinas e nós poderíamos nos voluntariar. E eu me voluntariei para dar uns seminários, eu me lembro até hoje, de plaquetas.
E depois do seminário, o professor Ata, ele perante toda a turma, ele falou, olha, se você quiser pensar na carreira acadêmica, converse comigo no intervalo. Bom, fui conversar com o professor Ata e ele falou, olha, nós já temos te observado, você tem uma veia acadêmica muito significativa, então você está sendo convidado a pensar na carreira acadêmica, né? Mas antes você tem que ser um excelente cirurgião dentista. E você vai ficar na farmacologia, se você escolher seguir a carreira acadêmica. E terminou a graduação, eu decidi que eu tentaria seguir a carreira acadêmica. E aí então fiquei com o professor Ata e o professor Maringoni, Roberto Loureiro Maringoni, também das disciplinas de farmaco e físio, com uma bolsa de aperfeiçoamento ligado ao Centrinho, desenvolvendo o projeto na fisiologia na FOB. E durante esse um ano, que foi 1994, a minha graduação foi de 1990 a 1993, eu desenvolvi o projeto e me preparei para o mestrado em farmacologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fiz o mestrado e aí, para simplificar, surgiu uma vaga. À época não houve nenhum inscrito, o concurso foi aberto para professor doutor, dentro de todo o regramento, não houve nenhum inscrito e a USP permitiu que fosse então aberta inscrição para mestres. E aí então fui contratado, isso foi, a data de contratação foi 5/5 de 97, 5 de maio de 97. Fiquei ajudando nas aulas durante esse ano e em 98 já fui para o doutorado. E aí eu vivi um duplo papel, porque eu era tanto estudante quanto professor. Esse dia foi muito interessante porque os alunos começaram, eles fazem o bumbo deles, né? E eu vi que foi chegando na diretoria. Eu estava despachando com o Pini, me lembro até hoje. E aí eles entraram falando que era homenagem, que era homenagem, que era homenagem. De repente eles abriram a faixa, não é de nome de turma. E assim, foi muito emocionante. Realmente, eles são muito queridos. Eu tenho ali na minha sala, uma foto com a turma e uma mensagem que eles me deram que eu enquadrei. E no doutorado eu já fui com um propósito que eu queria ter uma experiência internacional. E conversei isso com a minha professora, a professora Maria Cristina de Oliveira Salgado. E aí comecei a desenvolver o projeto, tive uma grande ajuda do meu co-orientador, professor Eduardo Brant de Oliveira, que é irmão da professora Cristina, só que era da Bioquímica, ela da Medicina de Ribeirão Preto. E consegui então fazer uma formulação de uma pergunta para estudar fora. Fui para os Estados Unidos. Fiquei lá de setembro de 2000 a dezembro de 2001. Em 2002 voltei para Ribeirão Preto, defendi o doutorado em março e no dia da mentira, 1º de abril de 2002, eu voltei para Bauru. E aí a carreira aconteceu e a comunidade foi me chamando para várias funções, não é, administrativas. Eu sempre digo, a FOB ela tem um empurrão subliminar da comunidade que leva as pessoas para os cargos de comando. É uma comunidade muito exigente, mas é muito observadora, né? E assim que aconteceu. Então, as coisas foram se desenvolvendo, mas o sonho de me tornar diretor, é óbvio que ninguém entra querendo ser diretor, nunca tive essa pretensão, nem sequer ser professor da FOB. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que em um momento, sim, não, eu quero ser diretor da FOB. Só que aconteceu muito antes do que eu pensava, não é? Por circunstâncias várias, não é? E começou eu sendo vice-diretor da professora Cidinha, com quem eu aprendi muito, foi a última dupla eleita separadamente. Depois já veio a eleição, a minha e do professor Guilherme em chapa, foi a primeira,
não é? E tudo foi muito maravilhoso. O que eu precisava ter mais respeito e tentar compreender enquanto dirigente era o medo que as pessoas tinham de morrer. E com base na ciência, eu tomei decisões, sempre com o apoio do professor Guilherme e com o apoio da comunidade. Então, tudo que a reitoria permitiu dentro de um plano de retorno gradual das atividades, nós fizemos. E essa é a Larissa. A Larissa, ela trabalhou comigo durante a Covid. E ela ficou comigo na fase em que realmente havia um risco de morte, que é a fase de extração de RNA viral. E eu falava para ela, Larissa, eu acho que nós dois somos os únicos cirurgiões dentistas no mundo fazendo isso. É óbvio que a FOB teve algo diferente em relação a outras unidades, o que me tranquilizou muito enquanto diretor, que foi a testagem que o laboratório de farmacologia fez, que por acaso foi capitaneado por mim. Em um momento, a USP ela percebeu que havia carência de testes no mundo, não é? E no Brasil não foi diferente, e ela organizou uma rede, a RUDIC, Rede USP para o Diagnóstico da Covid. E ela fez um chamamento, então, de quais as unidades, institutos teriam condições de absorver a testagem. E nós nos candidatamos, tivemos a nossa documentação aprovada e começamos a fazer essa testagem com os conhecimentos que eu adquiri lá nos Estados Unidos, não é? No doutorado sanduíche. Então eu sempre digo, quis o destino que 20 anos depois eu colocasse o conhecimento que eu obtive nos Estados Unidos, não para pesquisa, mas para o bem da população, não é? E a população interna e também a externa. No começo foi muito difícil, porque nós usamos recursos próprios da unidade, entramos em chamamentos da Justiça Federal, e as pessoas fizeram doações. Então foi uma união de forças, não é? Tanto da sociedade civil, não é? Quanto da nossa interna, até que isso durou de abril até junho de 2000, até que em junho o Instituto Butantan regularizou o fornecimento de insumos, e aí foi aquele trabalho, não é, hercúleo, de analisar oficialmente 100.386 amostras de Bauru e região. E eu sempre digo, eu acho que na minha carreira, como pesquisador, vai ser difícil ter um momento de retribuição tão grande quanto esse. Não é? Porque nós fomos beneficiados, né? Nós testamos a nossa comunidade de docentes, servidores técnico-administrativos, alunos, pesquisadores, mas nós testamos as amostras de Bauru e muitos municípios da região. Então, a pesquisa, a ciência, ela conseguiu chegar na população, que é quem nos financia, não é? E isso me deu um orgulho muito grande, porque eu fui para os Estados Unidos com financiamento do Brasil, com financiamento estadual, com financiamento federal, com bolsa do CNPq, a USP manteve meu salário. Então, retribuir para a população com esse serviço é algo que eu acho que é a maior alegria. É a maior alegria da minha carreira, enquanto pesquisador, e obviamente enquanto professor. E eu estava na gestão, não é? E a FOB realmente ela foi gigante, não é? E a ciência esteve ao meu lado e isso realmente foi a chave do sucesso.
Aqui é o professor Damante me entregando um outro prêmio que eu ganhei, que foi o prêmio de melhor aluno de cirurgia, que é o prêmio Noracil de Lima, que era um prêmio difícil de ser ganho, porque o aluno ele tinha que tirar no mínimo 7 em todas as disciplinas relacionadas à cirurgia durante todo o curso, não é? E aqui então está a entrega do prêmio Noracil de Lima. Isso é na formatura do senhor? Isso foi na minha formatura, certo. 11 de dezembro de 93. E pra cá, essa é a avó Lu, que me adotou, eu morei com ela 1 ano. Ela queria que eu ficasse lá com ela, mas aí saiu a bolsa do CRUSP. E aqui foi quando eu ganhei o prêmio Estímulo Colinos, eu muito emocionado. Olha, a ligação com o Centrinho, né, ela começou lá em 94, quando eu fui bolsista do Centrinho para desenvolver um projeto junto com o professor Ata, pela fisiologia. E depois, no meu 4º ano, eu fiz uma pesquisa com a professora Nilce Mitomita, que envolvia também a avaliação de prevalência de cárie em pacientes do Centrinho. E eu ganhei um prêmio que chama-se Prêmio Estímulo Colinos, que foi muito marcante para mim, porque ele dava um consultório odontológico, foi o prêmio que eu ganhei na minha formatura, com uma pesquisa com pacientes do Centrinho. E quis o destino que eu fosse superintendente do Centrinho por 5 anos, né? Eu acredito que eu tenha conseguido contribuir a minha forma, não é? Com as questões da assistência, com as questões acadêmicas, e eu só tenho coisas boas para lembrar desse momento. De fato, eu acho que alguns marcos, né, nós temos ali do tempo em que eu estive na superintendência. Eu acho que um deles foi o convênio com a Smile Train, que é uma ONG muito grande, a mais importante no mundo para o cuidado em fissuras. E do lado acadêmico, eu destacaria uma injeção que a CAPES fez de reconhecer o programa do Centrinho de pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, como um programa de excelência e fazer uma injeção com mais bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, e tenho muito orgulho também academicamente, foi a concepção e a criação da residência médica em anestesiologia. Aqui é uma pitanga que eu plantei, uma muda que veio de Ubatuba. Esse eu ganhei da professora Adriana Calvo, o pai dela me deu, já dá limão. Não tem nenhum aqui, mas já dá limão esse. Aqui, isso aqui ficou forrado de carambola, uma delícia. Olha que lindas as mangas. Olha esse cacho. Nossa. É a Palmer, é a minha favorita. Olha esse cacho aqui, que legal. Eu não falei só durante o começo da entrevista, em São José dos Campos, que a infância foi difícil. Em um momento nós moramos numa favela, a favela do Rio Comprido, lá em Jacareí, que é do lado de São José dos Campos. Então, a vida não foi fácil. Então, sair de um ambiente desse e ser diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, superintendente do HRAC, assessor do magnífico reitor, é algo que a USP me deu, porque a USP me proporcionou. Olha, uma pergunta difícil. Olha, eu gostaria de ser lembrado como fundador da Atlética, dos alunos,
durante a graduação, a Associação Atlética Acadêmica Diógenes de Abreu. Eu gostaria de ser lembrado como Cebola, que é meu apelido de faculdade, desde a matrícula e que perdura até hoje. Os meus veteranos lá do quarto ano do meu primeiro ano não sabem meu nome, né? Eles não sabem que meu nome é Carlos. Eu quero ser lembrado como o vice-diretor que foi leal e fiel à professora Cidinha. Eu quero ser lembrado como o diretor que se preocupou em cuidar das pessoas durante a pandemia e que procurou compreender o pavor, o medo, o pânico que as pessoas tiveram de morrer. Eu quero ser lembrado como superintendente do Centrinho que trabalhou numa época de transição, de instalação do Hospital das Clínicas, que hoje está aí, é um projeto de sucesso. Eu quero ser lembrado como o diretor que ajudou a estruturar o curso de medicina, que hoje já tem uma unidade própria. E eu quero ser lembrado como uma pessoa que a FOB fez muito feliz. Com todas as oportunidades que ela me deu. Não é? Algo muito pessoal, eu sou o único, me considero, né? O único diretor pardo da história da FOB, o único diretor que tem um casamento homoafetivo, o único diretor que foi pai solteiro. Então, quando eu digo que a FOB é inclusiva, que a USP é inclusiva, eu sou uma prova viva. Então é assim que eu quero ser lembrado, com muito orgulho por tudo isso que a FOB representou para mim e pelo pouco que eu represento para a FOB e para a USP.